Irreverente, nada convencional, autêntica, ousada, abusada. Sensível, procuro particularmente dizer o que vejo sobre algo. O que o leitor pensa, eu respeito. Acredito que ter opinião é o que vale nesses dias tão pós-modernos e tumultuados. É isso, rabo de olho saiu da observação diária, rascunhos de uma mente quase sempre bêbada por palavras, até porque a lucidez me deprime. Essa é a orelha do meu livro, que fala um pouquinho assim sobre a Luciana Máximo, a essência da escritora Luciana Máximo, que talvez você conheça mais do jornalismo por conta da minha atuação há mais de 20 anos na estrada da notícia. Mas a Luciana é nascida lá no interior de Presidente Kennedy, numa localidade chamada Comissão. Fiquei em Presidente Kennedy até os 17 anos, depois eu me mudei para Cachoeiro, quando eu me matriculei na escola Bernardino Monteiro, para concluir a 8ª série na época. Depois eu fui para o Ateneu Cachoeirense, cursei contabilidade. Mais tarde eu cursei letras. Decidi fazer letras porque eu tenho uma paixão muito grande pela palavra. Na verdade, a palavra entra na minha vida muito na infância, né? Eu passei a minha adolescência toda morando dentro de uma escola, literalmente. A minha casa no interior de Kennedy era uma casa conjugada com escola. E eu tive acesso à educação muito cedo, né? Eu me lembro, eu dava aula para as minhas primas que não tinha essa oportunidade de estudar todos os dias. Eu, com 8, 9 anos de idade, subia naquelas antigas carteiras, né, para ensinar, por exemplo, o alfabeto. Eu tive um relacionamento muito estreito com a educação e com as palavras muito cedo. E, curiosamente, os meus pais são analfabetos. A minha mãe só assina o nome dela e o meu pai também só assinava o nome dele. Mas eu cresci com a ideia de que eu seria escritora. Parece loucura você imaginar como que você vai ser escritora sendo filha de pais analfabetos, cuja mãe lavadeira e merendeira e o pai trabalhava na roça, né, a meia com o dono da terra, né, lavrador e carcereiro. Né? A minha realidade seria muito distante, mas eu tinha essa paixão que veio desde a infância. Eu me lembro que com 16 anos eu escrevia cartas de amor e vendia essas cartas de amor. Olha que loucura essa relação minha com a escrita, né? Vendia cartas de amor para aproximar casais. Depois eu vira escritora para detonar casais. Mentira, para denunciar, né? Porque a minha relação depois com a escrita, quando eu me torno mais adulta, depois de formada, é com uma literatura de protesto, que a gente chama de literatura marginal. Uma literatura engajada com o cotidiano da escritora, que na época era jornalista. Eu gosto de ressaltar que no 3º ano do curso de letras, que eu já sabia que eu seria escritora, eu estava me formando professora de língua portuguesa, mas não sonhava com sala de aula. Tive um relacionamento com a sala de aula de encantamento. Fui de paixão, de envolvimento, me joguei na sala de aula. Trabalhei 15 anos como professora e desenvolvi muitos projetos. Projetos, inclusive, que se tornaram projetos de lei em Cachoeiro, que é o ensino da crônica, né? De maneira mais envolvente com os alunos, né? Eu tenho, por exemplo, Comenda Zumbi dos Palmares, trabalhos de combate ao racismo dentro da sala de aula. Eu tenho, se você pegar, aqui fazendo um favor, Marcão, pega aqui só para me mostrar esse certificado aí. Eu tenho um troféu que eu ganhei enquanto professora, Consciência Negra. Trabalhos realizados dentro da sala de aula. Né? Eu tenho N votos de louvor na Câmara de Cachoeiro, por exemplo, por trabalhos que eu desenvolvi fantástico. Aqui eu já estava em Piúma, aqui eu tenho muito orgulho, é o título de cidadão piumense, porque eu chego em Piúma em 2010 e chego logo no ano seguinte, lanço o jornal Espírito Santo Notícias e a gente acaba meio que roubando a cena no jornalismo aqui, porque eu tenho todo esse envolvimento com o jornalismo da comunidade, com o jornalismo policial, com o jornalismo em cima do lance, investigativo. Tanto é que a gente consegue hoje ter em média aí
200 mil visualizações nas redes sociais com os posts que a gente faz em cima do lance. Mas toda essa experiência com o jornalismo rendeu o livro Rabo de Olho, que foi escrito com base em fatos, né, que vivenciamos enquanto jornalista lá em Cachoeiro Itapemirim. Então, o Rabo de Olho é a escritora olhando de rabo de olho o comportamento da sociedade em que ela está inserida. Então, é um livro de protesto. É um livro em que eu retrato aqui o cotidiano da cidade de Cachoeiro Itapemirim e algumas outras cidades aí. O livro é poesia e prosa, ou seja, verso e prosa. Eu escrevo poemas e escrevo contos, quase que contos eróticos. Porque eu denuncio aqui, por exemplo, algumas circunstâncias que você, leitor, não acredita. O livro foi lançado em 2008, foi lançado no Shopping Sul, depois dele ter sido censurado. O livro era para ter sido impresso numa gráfica de Cachoeiro, que foi ameaçada na ocasião por conta do conteúdo, e eu acabei fazendo o livro em São Paulo e lançando. Eu fiz um marketing muito violento para o lançamento do livro. Esse cartaz, ele foi colocado em todos os ônibus de Cachoeiro Itapemirim. Todos os estacionamentos de supermercado tinham um banner do livro. Eu coloquei outdoor do lançamento do livro. Então, eu participei de muitas entrevistas, rádio, televisão, dizendo que o livro era uma bomba. Que, na verdade, eu estava trazendo o cotidiano, né, de uma certa forma, da realidade que eu vivia. Entendeu? Você estava em Cachoeiro, né? Eu estava em Cachoeiro Itapemirim. E agora estou aqui em Piúma. Possivelmente vamos fazer um livro retratando a realidade de Piúma. Exatamente, tem isso depois a gente vai colocar em pauta aqui. Então, só para voltar um pouquinho atrás aqui, o seu interesse pelos livros começou lá na infância. Lá na infância. Eu me interesso. Alguém que te incentivou a isso? Eu acho que coisa mais que natural mesmo. As histórias que a minha avó, que os meus pais contavam, foram o combustível para eu me interessar pela literatura. Porque eu sempre ficava, quem escreveu essa história? Né? Eu também queria escrever histórias. Só que eu não pensava que eu faria história da vida real. Porque a literatura que eu produzo é com base no cotidiano. Sabe? O meu maior destaque no jornalismo é com artigo de opinião. Tanto é que eu vou fazer uma coletânea com artigos de opinião que surtiram efeitos para que nós possamos depois trabalhar com alunos sobre o poder que tem a escrita em forma dissertativa, que é o artigo de opinião. E falando do Rabo de Olho, né, que a gente estava conversando em off, você falou também que você está produzindo, tem um outro livro que está aí no forno, né? Eu comecei a escrever um romance policial, meados de 2000, né, retratando um fato que aconteceu em Cachoeiro, que envolve a classe média alta, mas que a sociedade em si não tem a realidade daqueles fatos. Eu comecei a escrever esse romance, escrevi 42 capítulos, ele está em stand-by. Eu fiquei esperando a justiça concluir, sabe, as condenações para depois dar seguimento. Porque o romance policial é um romance em cima de fatos também, né? O Caco Barcelos faz muito isso. A poesia na minha vida retrata a indignação. É uma escrita de engajamento social, de denúncia social, né? Eu também falo de amor, mas eu preciso estar apaixonada. Né? Os meus poemas de amor são sempre muito excitantes, né? Mas eu tenho que estar apaixonada. Hoje eu estou produzindo Nós, que é um livro, é uma autobiografia em que eu falo da maturidade da Luciana aos 50 anos, com a vivência que eu estou tendo hoje, né, dos cuidados com a vovó, da adoção das crianças e da mudança de comportamento, né, dessa loba que agora já está quase idosa. E o Rabo de Olho, como que a gente faz para encontrar esse livro assim? Ele está em alguma plataforma? Então, o livro físico tem como a gente adquirir? O livro físico só comigo, aqui no escritório, porque ele não está digitalizado. Né? Você comprava ele pelo site da editora, mas eu acho que ele não está mais. Eu tenho até que ver se está no site da editora. Até pouco tempo estava no site da Alprint. Né? Tem que ver se está lá. Dava para você comprar no cartão de crédito, inclusive parcelado. Olha só, você é uma pessoa que lê muito, com certeza, né, a gente sabe. E hoje, atualmente, a Luciana hoje com 5.0, praticamente, o que ela está lendo hoje, né? É uma curiosidade, porque eu sei que você
talvez ler muito, tem essa parte aí que você trabalha, o seu trabalho hoje é essa parte mais policial, né, do jornalismo, mas a Luciana, ela assim, quando ela está lá no seu aconchego, assim, ela tem uma literatura mais específica? Que ela Hoje eu leio mais a Bíblia, é quase um livro de cabeceira, sabe? Gosto muito de literatura barroca, me identifico muito, sabe? Mas hoje eu tenho lido mais a Bíblia, estou lendo também um livro voltado para o Espiritismo, para entender melhor. Mas a minha leitura é mais cotidiana, porque eu leio muitas notícias, diariamente. Né? Gosto muito de ler crônicas. E assim, todas as crônicas que são publicadas, que eu tenho acesso, eu paro tudo para ler, porque o gênero que mais me leva é a crônica. Por exemplo, eu sou fã da Marta Medeiros, eu tenho uma coleção de livros da Marta Medeiros que eu lia muito para os meus alunos, sabe? A crônica me para, literalmente. Que o livro, ele sempre vai ter o seu charme, vai ter sempre cheiro de livro, né? É sempre muito romântico você pegar um livro, né? Você vê que você faz uma foto e posta num stories com o livro, você tem N curtidas. Tem uma magia pegar o livro. Né? Mas infelizmente eu acho que o público de hoje está muito preso à leitura no celular, no tablet, né? Está muito voltado para isso, porque ele lê, ele vê vídeos, ele vê ali a resenha, ele vê o comentário, ele se envolve muito. O celular está nas mãos 24 horas da juventude hoje, né? Mas nós temos muitos adolescentes lendo bons livros, principalmente livros voltados para a realidade deles, né, de ficção. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que é super leitora, né? Inclusive, tem uma sobrinha em Cachoeira que eu dei um castigo nela uma vez. Ela morava comigo de ler um livro e me respondeu umas perguntas porque ela tinha sido desobediente. Naquela época, a gente cuidava assim dos adolescentes. Foi desobediente, dava um castigo, lê um livro. E ela acabou se tornando uma grande leitora, né? Eu acho que falta, na verdade, hoje, levar ao seu público aquilo que ele quer ler e não aquilo que você quer que ele leia. A escola faz muito isso. A escola meio que te obriga a ler os clássicos de Machado de Assis. Mas eu não posso pedir um adolescente de 12, de 13 anos que leia Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que ele tem que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas? Qual é o objetivo de propor Memórias Póstumas? Eu posso e devo propor Memórias Póstumas para o aluno de 2º ano do ensino médio. Ali é uma leitura obrigatória. Inclusive, eu li Memórias Póstumas 9 vezes. Só 9. 9 vezes. Eu li para fazer trabalhos acadêmicos, que eu ganhei muito dinheiro escrevendo trabalho para os outros, que não gostavam de ler. Aliás, a minha vida foi... Eu ganho dinheiro com escrita por conta de pessoas que não gostam de ler. Eu não acho que o livro é caro. Eu acho que caro é um maço de cigarro. Eu acho que caro é uma noite no boteco. Eu tenho certeza. Eu penso que hoje se dá valor a coisas que não têm valor. Eu acho caro uma roupa de marca. Para que uma roupa de marca? Um livro eu não acho caro, sabe? Em hipótese alguma. Porque você não sabe da vida do escritor. Qual foi o caminho que ele percorreu para ele ter um livro. O meu livro eu tive 100% com parcerias, com apoio. Sabe? Porque eu era uma pessoa conhecida, eu corri atrás, eu fiz um projeto, eu mostrei por que eu queria escrever um livro. Né? Então, assim, eu não acho caro um livro. Eu penso que falta interesse da família em priorizar o que deve ser, né, comprado nessa casa. Né? Quanto que é um hambúrguer? Um hambúrguer completo? R$19? E 2? Quanto é uma pizza? Né? Quanto é uma rodada de cerveja? Diz que falta priorizar. Nós temos um país mal visto na literatura porque falta esse envolvimento. Também da escola. Eu acho que a escola é chata. Eu penso que a escola às vezes é chata. Sabe? Ela precisa seduzir mais o aluno. Se hoje está passando, sei lá, uma série na Netflix que está bombando e eu vejo que o meu aluno está vendo, por que não propor um bate-papo sobre aquilo ali, levar o menino a ler talvez o livro, né, no entorno e fazer um trabalho em cima disso também? Por que tem que ser só em cima de Rubem Braga? Claro, vamos respeitar Rubem Braga,
que é o pai da crônica, e Rubem Braga tem que ser trabalhado em todas as escolas. Todos os alunos do mundo têm que conhecer Rubem Braga, sabe? Mas existem outros bons cronistas também, que seduzem os alunos, que têm a ver com a realidade do aluno, né? Então, falta essa aproximação, essa sedução, esse envolvimento. Eu abri as minhas aulas declamando Elisa Lucinda. E quando eu chegava à porta, que eu abria, que eu já entrava, sabe? Moço, cuidado com ela, há de se ter cautela. Eu vi os alunos, a professora está falando, quero ouvir, quero ouvir. Eu fiz os meus alunos gostarem de poesia. Então tem que ter, cara. Se você não tem esse envolvimento, como é que você vai falar? Como é que você vai falar para o menino que ele tem que aprender a escrever se você não sabe escrever? Né? Você tem que ler, mas você não lê. Você não cita trechos. Você não tem a literatura cravada na sua alma. Então o menino não vai ler. O meu filho tem contato com a escrita. Meu filho fala hoje assim, se você morrer eu vou guardar os seus arquivos. Ele sabe da importância dos meus arquivos. Né? Entende? Então eu acho que falta isso. E assim, como professora, né, que você já foi, mas continua sendo ainda professora, né, embora você está ali, escola pública e privada, né, você acha que quem está numa privada, entre aspas, teria uma condição financeira melhor, né? Você acha que esses alunos aí têm mais um acesso ao livro do que o da pública? Você acha que nesse país que nós vivemos? Não. Eu acho que não, porque a minha sobrinha sempre estudou em escola pública, ela leu todos os clássicos na biblioteca. Eu estudei a vida inteira em escola pública e quando eu cheguei na faculdade, quando o professor mencionava que era para ler, eu corria, eu era a primeira a chegar na biblioteca. Eu não tinha dinheiro para ter livros. Hoje, todos os livros que eu tenho são livros que eu ganhei. A maioria eu ganhei. Mas eu nunca deixei de ler um livro porque eu não tinha condições. É aquilo que eu falei. Falta a família estar envolvida nesse processo. Né? Falta a escola levar para a sala de aula um escritor. Falta a escola levar um publicitário. Falta a escola levar um jornalista. Eu estou falando de gêneros literários, estou falando de gêneros textuais. Estou falando com base em quem? Livro. Por que não leva jornalista lá, cara? Para falar, por que não leva o aluno de marketing para falar do texto publicitário, que é um texto que dá grana pra caramba, né? Então, tipo assim, vai ficar só naquele bababá? Lê aí a biografia. Quem foi Castro Alves? Foi o escritor da terceira geração do romantismo. Castro Alves é o autor de Navio Negreiros. O menino, sabe? Bota esse menino para ver uma peça do Navio Negreiros. Declama um trecho. Eu já coloquei os meus alunos em pé, lá embaixo da escada, e mostrei para eles como é que lia aquele poema. Sabe? Falei, para com isso. Você está matando o texto do cara. Ele diz assim, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Olha a indignação do poeta. Preste atenção, os alunos lá embaixo na escada e eu lá em cima. Dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror. Então por que ele é um poeta da geração chamada condoreirismo, sabe? E aí o professor tá ali mandando ele copiar. Para! Tá, tem que ter esse envolvimento. E os meninos então encenaram maravilhosamente bem o poema de Castro Alves, porque a professora foi lá, já subiu em cima da mesa para declamar poema, sabe? Caraca, que loucura, o texto é isso. Sociedade dos Poetas Mortos mostra muito isso. Veja a Sociedade dos Poetas Mortos. 4 vezes esse filme. Muito bom, muito bom. Então, assim, não é a escola particular que vai fazer o menino ser leitor, porque eu estudei a vida escola pública e lia. Entendeu? E você tocou até num ponto aí, biblioteca. No Piuma nós já tivemos aí, né, anos atrás, biblioteca. Qual a importância de a gente se ter a biblioteca hoje em Piuma? Tem sempre uma Luciana Máximo em algum lugar que precisa ter acesso ao livro, que não tem condições de ter. E a biblioteca tem que ser modernizada hoje. O menino tem que chegar na biblioteca, ele tem que encontrar o livro dentro do computador. Se ele não tem acesso lá na comunidade dele ao computador, que a biblioteca tenha, sabe, para ele fazer a pesquisa dele ali. Mas tem que ter um bibliotecário, tem que ter um funcionário
com a alma de biblioteca. A pessoa que está na biblioteca tem que entender, tem que conhecer, tem que chegar para o aluno e falar bem assim, olha aqui, olha esse livro que chegou, cara. Tem que ter um projeto. Dia 23 de abril, dia do livro, eu quero declarar mais uma vez que eu sou muito fã da escritora capixaba, Elisa Lucinda, e é uma escritora que faz muito parte da minha vida dentro da sala de aula. Esse livro em especial, Parem de Falar Mal da Rotina, virou um espetáculo, né? Que ela, inclusive, via esse espetáculo 2 ou 3 vezes. Mas eu quero finalizar aqui esse bate-papo que foi top, com um poema, um trecho de um poema dela que é muito bacana e quero oferecer para todos os homens, que é um texto que ela fala da mulher, né? E dizer a você, conheça os nossos escritores, pelo menos os capixabas, né? Vale a pena. Esse poema em especial é um poema assim que eu sempre falo nos eventos que eu participo. Poderia ler um poema meu, mas o meu livro não é indicado para menores. E aí pode chocar, né, pela forma irônica e realista. Eu vou falar um trechinho rapidinho aqui do Aviso da Lua que Menstrua. Moço, cuidado com ela. Há de se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagina uma cachoeira às avessas, cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado com cada letra que manda pra ela. Cuidado, às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta pro lugar que é o mesmo lugar. Mas aí é que está. Cada palavra dita, antes de dizer, moço, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda pra ela. Ela está acostumada a viver por dentro, transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve e frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez.